Rocha, e a gente está aqui para apresentar o nosso ponto de vista sobre essa primeira fase de estudos do Pacto do Ensino Médio na Escola João Bento da Costa. E eu quero dizer que o PAC como um instrumento de estudo e reflexão dentro da escola, eu acho que foi um grande acerto do governo federal, levando-se em consideração que trouxe à tona a ideia de se discutir as práticas pedagógicas dentro da escola como um espaço de conflitos. E esse espaço de conflitos, ele precisava de alguma forma ser cogitado, ser discutido, para que as pessoas pudessem expor as suas ideias. E desse ponto de vista de se juntar as ideias com o pensamento de teóricos que foram apresentados nas apostilas, veio muito a calhar, porque não só provocou-se o estudo, a análise e a reflexão, mas também colocou a questão de ordem prática a partir do momento em que os professores começaram a discutir as questões didático-pedagógicas da escola, o espaço físico da escola, essa formatação de como trabalhar as disciplinas dentro de sala de aula. Então isso colocou a questão de ordem prática, trazendo uma profunda reflexão sobre essa metodologia utilizada de forma individual e coletiva, sendo um espaço de estudos, mas também proporcionou um momento para se fazer essas mudanças. Prova disso são as propostas que estão sendo trabalhadas com relação aos componentes curriculares, para se fazer uma adequação desses componentes com os componentes que são utilizados no Enem, por exemplo. A questão da gestão democrática, como ela vem sendo colocada e trabalhada dentro da escola, as questões relacionadas ao conselho escolar, ao grêmio estudantil. Então tudo isso trouxe à tona uma ampla discussão do modelo que se apresenta e do modelo mais próximo do ideal possível para a escola. Então, no meu ponto de vista, o Pacto do Ensino Médio foi um grande ganho, uma grande conquista para se mudar essas práticas pedagógicas da escola. Meu nome é Adriana, ministra da disciplina de Biologia na Escola João Bento da Costa. E esse curso de formação do Pacto Nacional, ele foi muito importante porque deu para a gente rever justamente os currículos, como esses currículos estão interagindo com a realidade do aluno e também a realidade da escola. E quais são os meios que a gente pode utilizar para fazer com que esse currículo se aproxime cada vez mais da realidade do aluno. E também interagindo com a escola e com o que está acontecendo no mundo. Outro ponto importante foi em relação à avaliação, quando a gente começou a fazer uma reflexão sobre as formas de avaliação, se a gente realmente estava avaliando o aluno de maneira correta, em todos os seus aspectos, de acordo justamente com as disciplinas que eles têm mais afinidade. Então, se a gente estava realmente fazendo essa avaliação de maneira adequada. Isso aí foi muito importante, porque a gente conseguiu refletir e ver em que pontos a gente poderia modificar essa avaliação e que pontos a gente estava acertando, então a gente poderia continuar. Outro ponto também importante foi relacionado à gestão, já que o professor é um gestor de alguma maneira, porque ele gerencia todo aquele conteúdo em sala de aula, tem que gerenciar justamente os conflitos também em sala de aula. Mas essa parte também foi super importante, porque deu para a gente ter uma noção que gestão não é algo tão restrito, é algo bem amplo. Gestão em todos os aspectos, ainda mais no aspecto de gerenciar conteúdos. Então, para mim, esse curso foi bastante importante, porque deu para colocar muito do que a gente está aprendendo em sala de aula. E também fez um papel importante, que é a reflexão da prática pedagógica. Será que eu estou indo bem com a minha prática pedagógica? Será que eu tenho que rever alguns pontos? Será que eu não estou fugindo justamente da realidade dos alunos e não estou colocando conteúdos que eles realmente precisam, que estão de acordo com a realidade deles? Então, deu para a gente justamente refletir bastante sobre esses pontos. E eu gostei muito. A minha opinião a respeito do Pacto Nacional do Ensino Médio, ela foi válida, foi positiva, quando assim veio evidenciar melhores opções no trabalho, como também
os cadernos, os textos em si, eles são compreensíveis, de fácil, a linguagem facilita você compreender, e também com o formato que foi trabalhado nas reuniões, nas reflexões, onde cada um teve sua opinião, falou o que pensou. Esperamos que da parte de agora haja uma aceitação do que nós até agora discutimos, como também possamos fazer o melhor trabalho, embora mesmo já estamos fazendo, mas é claro, colaborar mais ainda para que tenhamos uma aprendizagem dos alunos melhor. Então isso, já visto que nós já nos preocupamos para o ano, caso isso seja posto em prática, a questão das matrizes curriculares do Enem, que até então não era bem, trabalhava-se em partes, né? E agora com esse curso houve uma preocupação por parte de todos nós. E mais uma vez eu reforço, esperamos que haja uma aceitação, uma compreensão, e que as nossas ideias sejam acatadas. E assim o que nós percebemos, e também o que eu percebo, é que isso valoriza sim. Esperamos que a nossa mantenedora, os nossos gestores, enfim, tenham um consenso e nos respeitem o que se foi discutido e trabalhado. Falando sobre o estudo do Pacto Nacional para o Desenvolvimento do Ensino Médio, o que eu tenho a dizer é o seguinte, que foi muito bom essa reflexão que tivemos aqui na escola, foi muito discutido, teve, acho que, um bom aproveitamento, e a gente também descobriu que a nossa escola é uma dos privilegiados, já participa com alguns projetos. Só nós não concordamos com a maneira de avaliar e que a SEDUC manda, SIC-5. E foram feito uma eleição para que seja votado. O estudo em si foi maravilhoso, foi participar, todo mundo participou, tirou suas dúvidas, os cadernos foram bem desenvolvido, fácil aceitação, a leitura agradável. Só que a nossa escola já tem algumas coisas que participam do que a gente já estudou, só que em si mesmo eu não acredito muito nessa mudança não, que vai mudar do jeito que a escola quer mudar, que os professores aceitam fazer, porque tudo vem de uma hierarquia. E a nossa hierarquia maior, e sinceramente, eu tenho dúvida. Mas o projeto em si foi maravilhoso. Bom dia. Olha, o Pacto pela Educação, ele veio trazer para a escola a nível nacional um debate no qual envolve alunos e professores e a direção do colégio. Portanto, isso daí já é importante, porque nós estamos buscando decisões que não estão vindo apenas tomadas lá em Brasília, dentro dos escritórios, mas está sendo debatido a nível nacional. Tá? Existem seus pontos fracos, as falhas, isso é comum quando se reúne uma grande quantidade de pessoas para buscar conhecimento específico. Mas essa avaliação é importante. Por exemplo, ao fazer a avaliação socioeconômica dos alunos que estudam no terceiro ano do João Bento, eu fiquei surpreso quando vi que a grande parte deles tem uma renda socioeconômica e classe média. E isso eles estão buscando esse conhecimento para aperfeiçoar, para crescer. O sonho deles são muitos crescerem mais, se tornar melhor na vida. Isso é um lado importante, reconhecer melhor o nosso aluno. A gestão participativa. Essa gestão participativa tem de evoluir bastante, porque ainda temos muito, mesmo tendo eleições diretas, os diretores ainda concentram muito na sua mão as decisões, e principalmente do lado econômico, do lado financeiro. Se nós somos educadores,
falamos tanto da questão da corrupção que existe no cenário nacional, portanto, dentro da escola, principalmente, o conselho tem de exigir mais da direção, mas muitas vezes a direção não passa isso para a gente, portanto fica difícil, tá? Tem cada vez mais os professores serem conscientes, porque se o professor não é apenas transmitir os conhecimentos muitas vezes em sala de aula, é buscar também qual é o nosso objetivo na educação, como é que está sendo o meu currículo. Mesmo assim, tem um currículo que já vem no cenário nacional, mas deve dar prioridade à questão regional. Tá? E o que esse aluno vai fazer com esse currículo que está sendo estudado na escola? Como é que ele vai para o mercado de trabalho? A que ponto ele vai melhorar a sua vida? Porque hoje o que nós temos no ensino médio a nível de Brasil, que nosso ensino médio é apenas uma passagem para o curso superior, porque ele não oferece para o aluno uma entrada no mercado de trabalho, no qual ele possa sair da escola mais qualificado. Agora, claro, nós temos de ter também a participação da família, não é apenas o professor na sala de aula. A questão também da comunidade, o próprio governo vem deixando muito a desejar, muitas escolas são abandonadas, sempre é visto em segundo momento, terceiro momento. Um exemplo que podemos citar, eu estive recentemente na SEDAM, aqui no estado de Rondônia, que é uma secretaria que tem como objetivo trazer a educação ambiental para os alunos, e eu estive lá buscando a biblioteca para fazer umas pesquisas sobre o meio ambiente em Rondônia, e não existe mais biblioteca. E a pessoa que é responsável falou que eles só vivem mudando de um lado para o outro, agora está tudo empacotado. Portanto, olha aí a questão da educação, quando você busca a interdisciplinaridade. Meio ambiente, nós estamos no estado de Rondônia, onde o ponto principal é meio ambiente. Ah, mas tem a internet que você busca bastante, sim. Mas a SEDAM também tem esse objetivo, tem projetos na área da educação voltados para o meio ambiente. Isso é um dos exemplos que eu posso dar com relação a essa interligação escola e outros órgãos do próprio Estado. Outro fator que é importante é essa análise da avaliação. É algo muito complicado. Só que quando nós observamos, o nosso aluno, quando fala de avaliação, e até os próprios educadores, eles têm um medo muito grande. Tá? Eu acho que a principal avaliação parte de cada um de nós. Será que o nosso objetivo está sendo alcançado? Aqui no João Bento já tive experiências o ano passado, em 2013, com os primeiros anos, que não existia participação do aluno. Fica difícil você falar em avaliação quando o aluno não quer estudar. Fazia vários tipos de motivações, trazia, conversava com eles, conversei com pais, mas faltava agregar família, escola. Tem momento que fica difícil você trabalhar. Portanto, fazer educação no Brasil é muito difícil por causa de quê? Da nossa própria cultura. Enquanto você faz uma análise de outros países aí desenvolvidos, a exemplo de Coreia do Sul, que teve uma industrialização bem posterior à nossa, eles valorizam a educação. Do outro lado, nós, professores, não temos a valorização social, né? Nem a questão socioeconômica, a desvalorização social que vem ocorrendo, denegrindo a imagem do educador no Brasil. Portanto, nós somos tratados em segundo plano. E aí nós observamos que nosso aluno, que são os melhores, eles procuram cursos que estão fora da educação. Aí eu me pergunto, faço a pergunta para o MEC. A que ponto nós iremos ter um Brasil melhor se a nossa educação não é melhor hoje? E se nós estamos formando jovens que estão entrando na universidade, quais são os que procuram os cursos dentro da educação? São aqueles que têm as menores notas. Um exemplo disso é o curso das exatas na nossa Universidade Federal de Rondônia. Os 40 alunos que começam o curso de matemática e chegam ao final 10, 8. Química também é um outro desastre. Física ocorre a mesma coisa. Isso ocorre principalmente por causa da desvalorização que tem do professor. Não é o aluno que não tem capacidade de levar, porque ele leva as engenharias que eles estão sonhando com salários melhores. E aí, quando fala da educação, o que é que eles vão ficar em cima disso aí? Ainda tem mais. A ameaça que nós estamos sofrendo na sociedade. Nós acompanhamos no nosso dia a dia muitos professores necessitando de tratamentos que estão entrando em depressão. Estão entrando em depressão por causa de quê? Porque não é questão socioeconômica somente, não. É a questão da valorização na sociedade. Quando você chama a atenção de um aluno, que muitas vezes o pai vem à escola, ele vem dizendo que a culpa é nossa. É o educador que está com a culpa. E eu pergunto para os nossos dirigentes,
aonde é que nós iremos chegar com um Brasil melhor se nós não somos valorizados. Muito obrigado. Bom dia, professora Elisângela, professora de Química. Sobre o pacto, gostei muito dos encontros, acredito que boa parte dos cadernos contemplaram aquilo que a gente precisava para mudar algumas práticas em sala de aula. Outras coisas a gente, muitas vezes sem saber, já praticava, outras não. E serviu também para ampliar o leque de debates entre os professores e o corpo docente sobre o que precisa ser feito ainda, o que precisa ser melhorado. Há alguns pontos em que o pacto ainda vai ter como ponto negativo, que de um primeiro momento nós não podemos avaliar nem como positivo nem como negativo, porque a educação não se mede assim em meses. Demora um pouquinho de tempo para que toda essa prática que seja levada para a sala de aula, ela seja percebida entre, digamos assim, em melhoras nesses alunos. Principalmente se a gente começar a trabalhar com o primeiro ano, essa diferença só vai ser sentida lá pelo terceiro ano e assim por diante. Então, com o passar do tempo, a gente vai perceber essas melhorias. E eu espero muito que esse pacto realmente sirva e saia do papel e seja funcione. É isso que eu espero, que funcione. Mas a discussão é muito boa, eu gostei muito. Essa primeira etapa do CISMEC foi ótima para aprender mais sobre educação, né? Discutir mais sobre a grade curricular. Isso aí a gente ouviu nas reuniões, né? Dos professores. Foi bom. Dá para ver aí que todos os professores pensam em fazer mudanças. Os nossos encontros foram muito valiosos, porque conseguimos discutir, colocar em prática a opinião de todos os professores, todo mundo falando a mesma língua, a questão da avaliação, a questão do PPP, do conselho escolar, aí tem a opinião de todo mundo, aí todo mundo participou, foi muito legal. Sou o professor Luiz Márcio, da Escola João Mendes da Costa. Sobre o pacto, ele foi muito enriquecimento, teve um enriquecimento importante, né, dos professores. Pela primeira vez na escola teve interação das áreas, né? E a gente pôde conhecer melhor a troca de experiência, né? Teve um enriquecimento, né, tanto nos textos, nos filmes citados, né, pelos comentadores. Então trouxe todo uma aprendizagem para nós, né? Então esse curso, né, foi de grande importância, né, para os professores. Eu sou professora Maria das Dores. O pacto para mim está sendo como um presente. Estou adquirindo muitos conhecimentos aqui na escola e é maravilhoso estar aprendendo, né, cada vez mais e em saber que trabalhar a interdisciplinaridade dentro da escola sempre será um presente mesmo para nós, né? Porque principalmente trabalhar o projeto político-pedagógico com os nossos alunos, né? De uma forma diferente. E eu gostaria de parabenizar, né, a nossa orientadora que ela tem trabalhado os temas conosco assim, com muita dedicação, com muito ânimo,
paciência também. Gostaria de agradecer também por estar tendo muita paciência conosco, né? Que trabalhar com o professor, a gente fica igual, nós somos alunos, né? Nesse momento que estamos em sala de aula, nós somos alunos. Então, eu gostaria de parabenizá-la e agradecer a Deus por essa mulher maravilhosa que está sendo a nossa orientadora. O Pacto pelo Fortalecimento do Ensino Médio proporcionou a todos os educadores que dele participaram uma autoavaliação de suas práticas educativas, deixando com isso o quanto aquém e alguns além estão diante do processo de ensino-aprendizagem. Foi importante essa primeira etapa, importantíssima também as opiniões muitas vezes divergentes e outras vezes convergentes, mas tudo no intuito de que todos nós caminhássemos numa mesma linha, procurando todos um mesmo objetivo, que é, naturalmente, fortalecer a prática do educador ou de todos que trabalham dentro de uma instituição de ensino, para que com isso ganhe a sociedade. Utópico ou não, o fato é que estamos fazendo a nossa parte e cabe a cada um que participou desse pacto ampliar ainda mais as suas ações no intuito de proporcionar sempre melhoria de qualidade no ensino. Boa tarde, bom dia Brasil. Vou falar sobre o pacto, sobre o encontro que tivemos sobre o pacto. No meu entender, eu vejo que não houve pacto nenhum. São aulas, são encontros singelos que o poder público, através do MEC, deveria já partir, né, para uma reforma educativa séria. E não pactos chamados como esse, né? Porque são encontros, claro, são bons, e a gente se encontrar com colegas de outras turmas, mas a questão sobre o problema da escola em si não resolve. Resolver é justamente com os pais, com os alunos, e isso nós estamos longe, a escola está vazia hoje, né? A escola está sozinha, né? O pacto seria esse, pais, alunos e professores. Então, professor, pode perguntar alguma coisa que eu estou aqui para responder mais. Qual a sua opinião, de uma forma geral, sobre os estudos efetuados? Não, os estudos efetuados são interessantes. É interessante conhecer um pouco a história, né? Principalmente aquela parte onde fala da nossa escola tecnicista, né? Claro, em dado momento da nossa história. Mas eu vejo que a escola sempre esteve lá atrás. Nunca foi prioridade para nenhum governo, desde a época do Império. Então eu acho que a questão do pacto o nome pacto do curso deveria ser chamado do encontro de professores, simplesmente, não pacto. Pacto seria, como disse agora há pouco, né? Com pais, alunos, aí sim. Daríamos um passo gigante, né, para resolver grandes problemas que nós temos nas nossas escolas. Os encontros do pacto, eles vieram de encontro às minhas ansiedades, as ansiedades do meu coração como professora, como educadora. Não tenho culpa se pessoas não gostam de ser chamadas de educadoras, eu me sinto assim. Eu sou aquele tipo de profissional que gosta de novidade, porque eu acho que a vida da gente ela é cheia de dinamismo. O tempo todo você tem que estar mudando, o tempo todo. Mudam os conceitos, mudam as pessoas, mudam as experiências das pessoas e principalmente a forma de trabalhar. Como eu fazia o meu trabalho há 20 anos e houve sucesso e é gratificante, não é a mesma forma como eu posso trabalhar agora. Mas nós nos envolvemos com o nosso trabalho, nós nos envolvemos tanto que não temos tempo para estudar. E a vinda desse pacto fez com que a gente se forçasse a ler, a estudar, a ver filmes.
E as minhas ansiedades que estavam assim adormecidas, os meus sonhos, meus pequenos sustos de mudança, eles puderam tomar uma forma a partir de algum material, um ou outro material que eu acabei estudando, forçadamente estudando. E eu percebo que é possível mudança. E essa mudança, ela vem a partir do nosso envolvimento, da nossa disponibilidade em mudar. Mas toda mudança dá trabalho, toda mudança é cansativa. Ela nos tira do nosso comodismo, do nosso lugar comum, da nossa zona de conforto. E é só através dessa saída, desse se lançar, sair da minha zona de conforto, soltar as minhas boias, onde eu me seguro dizendo que ali está certo, que eu não vou mexer naquilo que está dando certo e que eu sempre trabalhei assim e que assim deu certo. É só quando eu tiver essa coragem é que eu vou conseguir fazer algo diferente. E eu acredito que esses nossos encontros, eu acredito que foi uma tutoria muito feliz a que eu escolhi, ou que fui escolhida para trabalhar com, porque o ser humano, ele é capaz, todo profissional é capaz de dar o seu melhor, mas ele só dá o seu melhor se for cobrado. Então eu não vou dar o meu supra sozinha, eu não me motivo assim sozinha. Então eu preciso dessa cobrança, desse incentivo, e assim eu tenho certeza que eu vou conseguir contribuir. Eu, antes de me aposentar, eu ainda vou contribuir para uma educação diferente, para uma educação de fato que faça diferença e faça seres humanos melhores. Eu quero seres humanos melhores, não apenas preparado para os concursos públicos, não apenas preparado para o Enem. Eu quero eles preparados para a vida, pessoas reflexivas e principalmente pessoas sensíveis à realidade e à necessidade do outro. A nossa sociedade precisa disso, pessoas mais sensíveis às necessidades do outro e mais predispostas a aprender sempre. Amém. Bom dia, meu nome é Thales, estou aqui também para falar sobre o Pacto para a Educação. Os nossos encontros foram muito produtivos, principalmente porque não se levou apenas para oralidade, apenas para o conhecimento empírico, mas se levou também para a praticidade, para a discussão entre os professores, e ficou bem claro as grandes divergências de ideias. Isso é um fator favorável, porque nós achamos, na discussão, sempre encontramos um ponto em comum, um senso comum em todas as discussões. Quando nós analisamos, uma das discussões que mais me chamou a atenção é sobre currículo e também sobre avaliação, principalmente porque nas discussões nós vimos a grande utopia que é o sistema educacional brasileiro, que cobra uma avaliação continuada, por exemplo, mas a porta de entrada para as universidades federais, para as faculdades, é uma prova quantitativa, com um texto. Isso a gente demonstra o quê? A grande demagogia, o grande antagonismo que nós temos hoje no modelo educacional, onde a valorização maior é a quantidade, não a qualidade em si. Vimos também a formação integral, e essa grande necessidade que o Brasil tem de adotar um modelo educacional, por exemplo, melhorado, ou até mesmo copiar o modelo educacional europeu, americano, japonês, educação integral, preparando o aluno não apenas para uma prova de um vestibular, mas preparando o aluno para a vida. Uma das discussões que me chamou muita atenção é sobre as línguas estrangeiras, que foi discutido, que nossos alunos chegam ao fim do ensino médio sem falar falam mal o português, ou como diz um professor nosso brasileiro, ainda mais uma outra língua. Isso é uma necessidade vigente hoje em qualquer mercado internacional e na geopolítica atual, e até mesmo dentro dos centros acadêmicos, já que hoje os melhores textos, livros, são encontrados em uma língua estrangeira, como por exemplo o inglês. Então há realmente uma necessidade de uma formação do cidadão, uma formação do estudante na questão da formação integral, utilizando ferramentas e disciplinas e a interdisciplinaridade, como por exemplo sociologia, filosofia, até mesmo antropologia cultural, já que até mesmo o Enem, que é a porta de entrada para as universidades, utiliza essa interdisciplinaridade. Nós vemos também esse grande problema que nós temos da desvalorização do professor dentro da cultura brasileira, e foi discutido isso. A desvalorização, por exemplo, hoje
os cursos de licenciatura estão defasados, estão abandonados dentro das universidades. Quando você fala que vai fazer um curso de licenciatura com geografia, história, física, pedagogia, as pessoas riem de você e falam, você vai passar fome. Por quê? Porque hoje o que se tem a valorização são os cursos que são voltados realmente para o nosso mundo geopolítico, para a nossa estrutura social, ou seja, são cursos que dão um retorno financeiro maior. E, infelizmente, é mostrado isso no cenário brasileiro, realmente uma grande desvalorização salarial, uma desvalorização também cultural do professor. Né? Enquanto a sociedade brasileira não entender que uma relação família, direção de escola, coordenações, professores e alunos, enquanto não tiver uma interação positiva, nós vamos continuar engateando ou presos numa grande roda gigante, onde os nossos números quantitativos, nós estamos lá em cima, enquanto nós vamos ver realmente uma média ponderada, ou seja, se você fizer uma análise mais crítica dos nossos dados, a gente vai ver que nós temos um dos piores sistemas educacionais do mundo. Claro que nós estamos caminhando, e esse pacto, por exemplo, é uma grande ferramenta, uma grande saída, mas nós temos que ainda há muito a se fazer e nós estamos no caminho certo, em discutir, em analisar, em escrever os pontos e termos também a capacidade de mudarmos. Primeiramente, eu quero parabenizar a iniciativa de justamente nos dar a oportunidade de participar de um programa como esse, do fortalecimento do ensino médio. Sempre observamos que no Brasil a educação ela funciona de forma inversa. Por quê? Normalmente os grandes projetos, ou aqueles projetos que não são tão grandes, mas que alguns acham que são colocados de cima para baixo e nunca dão oportunidade para quem de fato direito trabalha na sala de aula diretamente com o alunado. Hoje nós temos essa oportunidade de optar, interagir, discutir, ver o que é certo, o que é errado e em cima disso criar uma ideia. Porque na verdade é isso que esse pacto nos proporciona, né? Foi muito gratificante os encontros que aconteceram em relação ao pacto, especificamente sob a coordenação de Sônia Mar, que foi uma pessoa que realmente foi muito útil no processo de colaboração e soube muito bem coordenar todas as discussões a respeito dos temas tão diversificados, com ideias tão variadas, né? Então, eu percebo que, naturalmente, isso faz com que o professor se autoavalie e, ao mesmo tempo, ele fique assim, poxa, será que eu estou preparado? Está faltando alguma coisa? Tenho que buscar o quê? Né? Porque, realmente, é muito importante você ter essa visão, você ter esse questionamento com o seu eu, porque quando você acha que, realmente, você chegou a um ponto em que está tudo definido, isso de certa forma pode ser positivo, mas ao mesmo tempo pode ser negativo, porque a gente sempre tem que estar buscando, e a nossa profissão realmente exige isso. Nós, enquanto professores e educadores, a gente tem que estar se preparando, procurando se reciclar, buscando novas informações, novas dinâmicas, metodologias, enfim. Essa é realmente uma exigência da nossa função, né? Fico muito feliz porque eu sou um professor que sempre estou buscando, nunca me acomodei, muito pelo contrário, a gente vem nos últimos anos procurando cada vez mais especializar essa mão de obra dessa função a qual eu exerço com muito amor, porque hoje ser professor é importante que fique bem claro, você tem que ter muito boa vontade naquilo que você quer desenvolver. E eu sou um professor realmente com essa convicção. E eu agradeço e ao mesmo tempo parabenizo pela iniciativa. Obrigado. Aqui. Meu nome é Leide Fane, eu sou orientadora educacional da Escola João Bento da Costa. E quero deixar registrado que durante esse tempo, em grupo, atividades individuais, o pacto tem sido de grande realmente motivo, não só para mim, mas para todos os demais professores que participam dessa empreitada. Não é fácil, porque a rotina de nós, quanto educadores, é muito puxada, adequa de um lado, adequa do outro, mas estamos lá, contribuindo, compartilhando as experiências, isso é muito importante, o feedback de cada um, os nossos orientadores também, excelentes, sempre mostrando, buscando informações para nos enriquecer também.
Falamos de gestão, falamos de currículo, de avaliação, interdisciplinariedade e a formação integral que já acontece na Escola João Bento. Eu só tenho a agradecer e firmar mais uma vez que realmente o pacto veio para somar, veio para contribuir conosco nessa primeira etapa. E vamos para a segunda.